Caminhando com o Senhor. 15 de dezembro de 2021. O rei estava falando com Geazi, aquele que servia a Eliseu. Ele queria saber dos milagres que Eliseu havia realizado. E Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito que um garoto que tinha morrido voltasse a viver. Segundo Reis, capítulo 8, verso 4. Alguns anos após o cerco de Samaria por Ben-Hadad, vemos no segundo livro dos Reis um registro paralelo à história de Eliseu, mas que também tem muito a nos ensinar. Trata-se de uma estranha proximidade e amizade que se formou entre o rei de Israel, Jorão, e Geazi, aquele que antes havia sido ajudante de Eliseu. Era uma prática comum entre os profetas do Antigo Testamento caminhar junto com o ajudante, com o aprendiz, que servia para auxiliá-lo nas várias lides do dia a dia e também era discipulado pelo profeta e muitas vezes acabava se tornando profeta também. Foi assim com Josué e Moisés. Josué era discípulo de Moisés e se tornou líder depois. Jeremias também tinha Baruque como discípulo. Elias teve Eliseu como seu discípulo. Mas quando chegou a vez de Geazi, que caminhava junto com Eliseu, a cobiça desqualificou ele para o ministério. Com os seus atos, ele demonstrou que a sua maior aspiração não era agradar ao Senhor, mas agradar a si mesmo e agradar aos outros, recebendo deles reconhecimento e honra. A sua prioridade mostrou ser recompensas deste mundo, e não o prêmio prometido àqueles que são fiéis. E aqui nesse texto ele reaparece depois de muito tempo, como alguém que achou um jeitinho de estar exatamente onde ele sempre quis estar, entre a elite de Israel, perto da realeza. Ele preferiu se tornar um bobo da corte rico, com aquele dinheiro que ele pegou de Naamã, do que continuar sendo um seminarista pobre. Ele abriu mão da bênção de servir a Deus, das bênçãos do porvir, pela chance de enriquecer. Mas porque não soube preservar a sua boa consciência, ele acabou naufragando na fé. Geazi havia alcançado o desejo do seu coração. O sonho dele se realizou. Agora ele estava pertinho de Jorão. Ele estava ali contando piadas para o rei, sentado na mesa do rei, comendo junto com o rei, contando as proezas das quais ele participou no tempo em que ele andava com o profeta Eliseu. Ele realizou o seu sonho, o seu desejo do coração. Mas nem todo desejo do coração é um alvo pelo qual nós devemos lutar, principalmente se a cobiça fizer parte desse sonho, porque isso sempre vai trazer prejuízo para nossa alma, vai tirar a nossa alegria, vai estragar a nossa saúde, vai corromper a paz do nosso espírito, mesmo quando a gente alcança os nossos objetivos. O outro personagem complicado dessa história é o rei Jorão, cujo trono estava em Samaria. Ele, que era filho de Acabe e Jezabel, cresceu ouvindo coisas terríveis, blasfêmias horríveis a respeito do Deus de Israel, a respeito dos profetas maldosos, que a mãe sempre falava mal deles. Imagina quantas vezes ele ouviu a sua mãe abominar o nome do profeta Elias, porque ele matou os 450 profetas de Baal que ela trouxe do seu país. E por ter causado uma seca que durou 3 anos e meio e devastou Israel. Imagine quanto ressentimento ele nutria em seu coração contra aquele profeta por ele ter profetizado a morte dos seus pais de uma maneira tão horrível e tão vergonhosa. E foi justamente por desprezar o Senhor e se apegar a outros deuses que o reinado de Jorão não prosperou. E Deus escolheu um outro rei para reinar no lugar dele, chamado Jeú, que o matou. Matou também Jezabel e acabou com toda a sua família, acabando com a possibilidade da sua dinastia continuar no trono. Então, estes são os dois personagens que aparecem no texto e que parecem não ter nada a ver um com o outro, mas que agora estão juntos. Tá bom, mas o que isso tem a ver com a gente? O que nós podemos aprender com isso? Olha, irmãos, é fácil entender isso. Sabe aquele ditado que diz, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és?
Isso não é um versículo, tá? A Bíblia fala sobre isso de outras maneiras, mas isso é só um dito popular. E se a gente fosse usar um outro dito popular mais pejorativo, mais pesado ainda, eu citaria aquele dito que diz: gambá atrai gambá. Isso quer dizer que pessoas com a mesma cosmovisão, com a mesma maneira de ver as coisas, acabam sempre se atraindo. Assim sendo, aqueles que não valorizam a companhia de pessoas comprometidas com o Senhor acabarão sendo atraídos por amizades que não querem nada com Deus. E ainda que estejam em boa companhia, se não houver uma mudança na sua mente, no seu coração, nunca vão conseguir desfrutar da boa companhia que foi presenteado por Deus. Nunca vão se alegrar nos caminhos do Senhor. Quando Geazi desprezou a amizade de Eliseu, logo ele achou gente da mesma laia dele. O seu novo amigo era importante, mas era cínico, era incrédulo. E assim também se tornou Geazi, por causa da escolha que ele fez. As suas amizades mudaram quando o seu coração mudou. Geazi agora vive um outro ambiente. O papo dele é outro. Ele agora não se senta mais com homens santos. O lugar dele agora é a roda dos escarnecedores. Cuidado, irmãos. Não despreze a companhia dos seus irmãos em Cristo. Procure bons referenciais para você, para a sua vida e para a sua família. Faça da sua mente, do seu coração, um ambiente santificado. Mas também procure ambientes santificados para a sua vida diária, para a sua rotina de vida. Não se deixe influenciar pelo que não é santo, pelo que não é puro, pelo que não merece louvor, de forma alguma, por aquilo que não edifica. Além disso, procure ser na vida de outras pessoas uma boa referência, dando sempre um bom exemplo, porque você carrega com você o nome de Cristo, o nome da sua igreja, o nome de crente. Então, quando você acerta, o nome dele é glorificado. Pessoas são abençoadas. Mas quando a gente erra, puxa vida, quanto prejuízo a gente causa para a causa de Cristo. Eu queria tanto, Senhor, poder encher a minha mente e o meu coração com a Tua palavra e nela meditar constantemente para encontrar a sabedoria que eu não tenho, para poder escolher os melhores caminhos e me desviar daqueles que não convêm, para eu poder escolher sempre boas companhias. E em relação àqueles que não são boas companhias, em lugar de apenas fugir deles, eu gostaria de me tornar luz para eles. Luz para ajudá-los a sair das suas trevas. Só que o medo que eu tenho, Senhor, é que caso me falte a sabedoria, em vez de eu iluminar essa gente, eu deixe que as trevas dele acabem contaminando a minha vida. Por isso é que eu preciso da Tua luz. Por isso que eu preciso da Tua palavra, do Teu Espírito, para guiar os meus passos, para que eu saiba por onde ir, o que fazer e o que não fazer. Eu te peço, Senhor, me dê essa sabedoria. Oro por mim e por aqueles que comigo fazem esta oração neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado é o homem que não se mistura aos que zombam de Deus, que não se detém no caminho do mal e vive bem perto do Pai lá dos céus. Bem-aventurado é o homem que tem alegria na lei do Senhor, de dia e de noite a pensar com fervor, em ser obediente e buscar seu amor. Pois será como árvore plantada junto à margem de um rio semeada, e quando a estação chegar, o seu fruto há de